Olá, Enfermagem Elite! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha história na enfermagem. Como que eu saí de plantonista para empreendedora, dona do meu próprio consultório. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa comunidade, na Comunidade Elite. Eu me chamo Camila, sou enfermeira e criei esse canal para te atualizar sobre tudo que é necessário para que você conquiste o seu próprio consultório de enfermagem. E vamos lá, porque vem muita história por aí. Eu prestei o vestibular para enfermagem lá em 2006. Na época, minha mãe dizia assim que para não ficar desempregado, tinha que ser ou algum curso na área da saúde ou algum curso na área da educação. Eu sabia que eu não queria a área da educação e, por escolha ali aleatória, eu fiz a enfermagem. Escolhi a enfermagem. Eu só soube realmente as atribuições de um enfermeiro depois que eu entrei na faculdade. Eu morava no interior e para estudar eu precisei me mudar da casa dos meus pais. Então, como a grana era muito curta e os gastos, aumentaram muito, eu precisei trabalhar para ajudar nas despesas. Então, eu estudava pela manhã e saía da faculdade e ia direto para o trabalho. E foi assim durante toda a época que eu estive na faculdade. E quando eu me formei, veio ali a minha primeira decepção. Eu não consegui emprego. Eu tava muito empolgada, Toda pessoa que forma quer logo começar a atuar. Eu queria muito trabalhar como enfermeira, mas eu não conseguia ser chamada nem para as entrevistas. Eu fiz pouquíssimas entrevistas ao longo da minha jornada e naquela época, por mais que eu enviasse currículos, eu não conseguia ser chamada. A sensação que eu tinha era que os currículos que eram selecionados eram de indicações ou de pessoas que tinham uma boa experiência profissional e eu não tinha nada disso. Nem estágio curricular eu pude fazer, Porque eu tinha que trabalhar fora, porque os estágios extracurriculares eles pagavam muito pouco. E aí, sem esperança, eu cheguei inclusive a pensar na possibilidade de prestar ali vestibular, fazer outro curso. E foi a única vez que eu arrependi na vida de ter feito enfermagem. Mas o que eu fiz? Eu voltei para casa dos meus pais, eu não prestei outro vestibular e comecei a estudar para concurso. Afinal, essa foi a única possibilidade que eu enxergava na época. E cidade pequena, vocês sabem que os cargos, eles funcionam muito por política, Então, minha mãe foi lá no prefeito e acabou que deu tudo certo. Eu consegui ali o meu primeiro emprego como enfermeira, alguns 2 meses depois que eu tinha voltado para casa dos meus pais. E foi como coordenadora da vigilância epidemiológica. E foi um desafio, Mas eu fiquei ali por alguns meses, não foi muito tempo. E mais ou menos 6 meses eu ganhei uma unidade de saúde da família. Porque a enfermeira que trabalhava lá, ela tinha pedido exoneração do cargo. Então eu fui a escolha. E eu fiquei muito feliz que eu não consigo nem explicar para vocês em palavras. Porque eu estava trabalhando como enfermeira na minha cidade, com um super salário, pagava muito bem. E isso era tudo que eu sonhei, Tudo que eu projetei ali para minha carreira profissional. E eu considerei que eu ficaria ali pro resto da minha vida. E foi assim, na verdade, por longos anos. Eu dei início durante esse período, eu dei início às especializações, eu me envolvia em tudo que era coisa voltada ali para as ações da atenção básica, congressos, palestras, eventos, cursos. E lembra que eu tinha começado a estudar para concurso? Então, eu passei. Era uma vaga para intensivista em um grande hospital e esse hospital ficava a 75 quilômetros da minha casa. Era um pouco longe, mas eu resolvi assumir o concurso e foi desafiador, porque aí eu comecei a trabalhar 70 horas semanais, Fazer jornada dupla, trabalhar em 2 empregos. Muitos de vocês sabem bem o que é isso. E em 2017 eu tive meu primeiro filho. E a rotina de trabalho que eu estava naquela época, ela não estava ajudando muito na missão de ser mãe. Eu queria ser pro meu filho, assim, a melhor de todas, e aí surgiu muita culpa, e foi pela primeira vez que eu senti um certo desejo de mudança na minha vida profissional. E nessa época eu comecei a refletir se era isso mesmo que eu queria pra mim. Eu não sabia exatamente o que estava passando na minha cabeça, eram muitos pensamentos, mas tudo que eu queria era ter mais tempo ali pro meu filho, pra minha família. E nessa época, eu inicio uma especialização em dermatologia. E eu comecei ali, sem nem perceber, a me envolver muito com a área da estética. Comecei a fazer meus primeiros atendimentos particulares com limpeza de pele. Eu atendia, em uma sala, eu alugava essa sala, pagava comissão e atendia pacientes. E eu tive muitos pacientes
Parecia legal, mas o que eu senti, na verdade, com o tempo é que eu estava me distanciando do meu posicionamento de enfermeira. E eu, contudo, eu estava tendo menos tempo para minha família. E antes de tomar qualquer decisão a respeito disso, veio a pandemia. E por segurança eu parei os atendimentos particulares, né? E voltei a ficar só na linha de frente. Era maio de 2020, a enfermagem ali na linha de frente, era uma doença, né, muito pouco conhecida, e nós vivíamos todo aquele momento de angústia, de medo, de ansiedade, de incertezas, né, tanto com relação a riscos para nós, como para nossas famílias, para os nossos amigos, né, e nesse mar de sentimentos, eu engravido. Eu engravido de uma forma não planejada do meu segundo filho. E era tudo muito novo com relação à gestação durante a pandemia. E as poucas informações que a gente tinha, né, sobre os riscos para mim, para o meu filho, qual conduta seria mais segura tomar, né? Então ali eu juntei a decisão médica, eu consultei o Corém na época, o Ministério do Trabalho, e a gestão municipal decidiu que eu ia me afastar e me colocou em home office. E assim eu fiquei até entrar eu entrar de licença maternidade. Então eu ganhei meu bebê em 23 de dezembro de 2020 e entro de licença maternidade. E houve naquele mesmo ano, em outubro, né, eleição. E quando eu retornei da licença maternidade, já era uma nova gestão e eu descubro que a gestão atual, né, tinha feito o meu afastamento. Como eles não consideraram legal eu ter ficado afastada durante a minha gestação, houve muitas coisas, em outro momento eu conto pra vocês, mas eu havia perdido ali o meu emprego, aquele que eu projetei ser o emprego da minha vida toda. E nesse momento veio um mix de sentimentos. Eu senti muita revolta, eu senti muita raiva, foi uma sensação de injustiça, mas felizmente ou infelizmente não tinha o que eu pudesse fazer naquele momento. E eu tinha duas opções. Ou eu desistia da enfermagem e ia viver a maternidade, ou eu me mantia nos plantões, né? O que já não estava me realizando profissionalmente. Mas ficar sem uma renda não era uma opção para mim, pois agora eu tinha 2 filhos e a minha renda, né, contribuía para o sustento da minha família. Então eu não queria deixar a enfermagem e nesse momento o empreendedorismo ele já tinha aparecido ali um pouquinho, né? Não de forma muito consciente, mas de repente ele voltou a gritar dentro de mim como uma possível alternativa. Só que eu tinha muito medo de abrir meu próprio consultório, medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de ninguém me apoiar, né? Me faltava referências na área, ninguém havia antes empreendido, nem na minha família, nem perto de mim. E eu também não tinha reservas financeiras. Ou seja, eu não tinha margem para erro. Eu não podia errar. Mesmo assim, tudo que eu vivi, né, todas as injustiças que eu senti que me aconteceram, serviu de impulso para o momento que eu chamo o momento da virada, né? Eu decidi abrir meu consultório sem saber ali ao certo quais que seriam os passos que eu tinha que seguir. Eu não sabia como elaborar um plano de negócios, eu não sabia fazer pesquisa de mercado e nem que eu precisava fazer. Eu não sabia ao certo quais seriam os atendimentos que eu ia oferecer, né? Como que eu ia atrair cliente, como que eu ia vender, como que eu ia fidelizar, quanto que eu ia cobrar pelas consultas, né? Como que eu ia precificar os meus serviços, quais instrumentos, quais aparelhos, ferramentas, materiais, insumos, eu não tinha muita noção disso. E eu simplesmente aluguei, né, meu consultório, montei, abri uma página no Instagram e comecei a postar ali coisas aleatórias dos serviços que eu ofertava no consultório. Eu até atraía alguns clientes, sabe? Afinal, muitos já me conheciam, porque a minha cidade é muito pequena, 5.500 habitantes, e eu trabalhei por basicamente 10 anos. Na cidade tem 2 postos de saúde, eu trabalhava em um. E ali, depois de fazer muitos cursos na área, fiz curso de finanças, comecei a fazer curso de marketing, de desenvolvimento pessoal, de rede social, né, de marketing digital, fazia cursos, né, com relação à assistência, de gestão. Então eu comecei a estudar muito e meu consultório já estava aberto.
E foi depois de perder muito dinheiro, de perder muito tempo. Depois de errar e de acertar também, eu sentei, eu respirei. E eu comecei a juntar o quebra-cabeça. Então eu comecei a entender ali por que muitos negócios estavam dando certo e o meu não estava. E eu também percebi que todas as informações que eu buscava e que pudessem ali ajudar, né, elas também estavam muito soltas, elas eram desconexas. E teria sido muito mais barato, muito mais rápido e muito mais eficaz se todas essas informações que eu aprendi de forma solta estivessem em um único lugar. E foi aí, né, que eu construí o meu próprio método de trabalho, o método hoje chamado método Elite. Foi o quê? Eu organizei todas essas estratégias, todos os conhecimentos, né, necessários para planejar, para abrir, para manter um consultório de enfermagem e comecei a aplicar no meu consultório. E desde então, eu comecei a captar mais clientes e eu consegui fidelizar mais esses clientes. E nunca mais a minha agenda ficou vazia. E eu comecei a subir o faturamento e a partir daí, com o tempo, o meu faturamento foi passando de 10 mil reais. E não foi uma jornada fácil não, sabe? Mas eu tenho muito orgulho de mim, eu tenho orgulho por eu não ter desistido. E eu não estaria aqui hoje compartilhando uma história de superação com vocês se eu não tivesse suportado, se eu não tivesse acreditado no potencial e suportado tudo que eu vivi. E por isso eu sempre falo, se você pode sonhar, você pode realizar. Hoje eu estou aqui, né, construindo uma carreira cada vez mais empreendedora, cada vez mais autônoma, cada vez mais liberta, mais valorizada, porque um dia eu defini que eu precisava fazer algo diferente. Eu sei das dificuldades do caminho, mas eu sei também que vale a pena. E foi por isso que eu criei esse canal, né, para ajudar outras enfermeiras que também estão desesperançosas, que estão desacreditadas e que buscam, né, essa transformação, assim como eu, a construir uma carreira empreendedora. Né, trazendo conteúdos aí, eu quero trazer conteúdos para te ajudar a conquistar o seu próprio consultório de enfermagem, porque foi assim que eu encontrei a realização na enfermagem e eu quero que você também se sinta assim. E se ficou até aqui comigo, muito obrigada. E se achar que eu posso te ajudar, deixa aqui nos comentários sua maior dificuldade, porque toda semana eu vou estar trazendo conteúdos novos que vão, de fato, poder te ajudar aí no seu consultório de enfermagem. Essa foi a minha história e eu adoraria conhecer a sua. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.